E não é que a UEFA e a Conmebol anunciaram novos torneios intercontinentais? Pois é, para entender toda essa história e ficar por dentro de muito mais, deixa aquele like maroto e vem comigo que o Pocket News de hoje tá no ar. E o esperado aconteceu, ou quase. Paulo Sousa está com os dias contados no Flamengo, porém apenas a falta de um substituto imediato adia a demissão oficial do treinador, já que segundo o GE, o Flamengo decidiu que não há mais perspectiva no trabalho dele. Como Paulo não pedirá demissão por conta da multa de R$7.700.000, o clube carioca ainda avalia uma saída imediata ou se ganha tempo até definir o seu sucessor. Mesmo com a decisão pelo fim da relação já tomada pelo Flamengo, não está descartada a presença do português em Porto Alegre, onde o time enfrentará o Internacional no sábado pela 11ª rodada do Brasileiro. A possibilidade se dá porque o Flamengo optou por passar a semana em Atibaia, cidade paulista, designada para a preparação, de olho nos jogos contra o Bragantino e o próprio Inter. A derrota por 1-0 para a equipe paulista, no entanto, expôs mais uma vez que o treinador não tem conseguido extrair o melhor do grupo rubro-negro. Aliás, a comunicação com os jogadores foi totalmente escassa durante os 90 minutos. Para mim, uma demissão absolutamente justa do Paulo Sousa. Para mim, ele já deveria ter ido antes. Eu fui uma das poucas vozes naquele momento que o Jorge Jesus fez o que fez e, cara, primeiro, assim, foi incorreto a postura do Jorge Jesus. E eu entendo que o Flamengo naquele momento mandar o Paulo Sousa embora e trazer o Jorge Jesus seria colocar sob uma situação de submissão para o técnico português, no caso para o Mister. Eu tenho a convicção que o Landim não fez isso apenas por conta da rusga que gerou a saída do Jorge Jesus para o Benfica naquele momento e o orgulho do Landim com relação a isso, porque se ele tivesse pensado no bem do Flamengo, era a posição que ele tinha feito a despeito de toda a imprensa que foi contra, por conta da questão ética. E eu concordo com a questão ética, mas a questão é que o Flamengo está acima de tudo isso. E o Flamengo poderia ter tido o grande técnico que ele teve nos últimos anos, o cara que conhece todo esse elenco, o cara que ajudou a montar boa parte desse elenco, um cara que tem uma moral muito grande, inclusive para acabar com panelas lá dentro. E esse cara foi agora pro Fenerbahçe. O Flamengo acaba demitindo o Paulo Sousa, como todo mundo já imaginava que ia acontecer, e não há substituto. Quem vai ser o cara? O Vojvoda vai sair do Fortaleza? Vai ser o Cuca? Vai ter que ser alguém que trabalha aqui para conhecer esse elenco. Mas o cara vai ter moral? Vai fazer um bom trabalho? Tudo uma incógnita. Enquanto isso, o ano do Flamengo vai se esvaindo pelos dedos e com isso também uma possibilidade de ganhos maiores para manter os altos gastos do clube. Uma série de decisões péssimas tomadas por essa diretoria do Flamengo ao longo desses últimos anos. Não foi só nesse ano não, desde o ano passado, desde a saída do Jorge Jesus, as decisões ruins são tomadas uma atrás da outra e resulta nisso. Um time muito forte no papel, mas que dentro de campo é só mais um no campeonato. O volante Edenilson do Inter foi às redes sociais para se manifestar sobre o laudo de leitura labial do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, que não identificou injúria racial por parte do lateral Rafael Ramos do Corinthians. Nos stories do Instagram, o volante colorado publicou uma foto com o punho erguido e uma mensagem: "Não iriam nos calar, já nos calaram. Se ofendidos, aceitem, engulam a seco. Finjam que não escutaram. É uma luta desleal. É uma luta inconclusiva", escreveu o jogador. O atleta também alterou seu nome na biografia da rede social para Macaco Edenilson Andrade dos Santos e apagou todas as publicações do seu perfil. A CBF liberou um aporte financeiro de R$8 milhões para os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro. Cada clube participante da competição vai receber R$400 mil para que todos possam cumprir suas obrigações. Esse é o segundo repasse que a CBF faz no ano. No início da terceirona, cada um havia recebido R$250 mil para arcar com as despesas da disputa do torneio. A Série C está chegando na 10ª rodada da primeira fase, com o Mirassol líder com 20 pontos, seguido de Paysandu com 18 e ABC e Botafogo da Paraíba com 17. A Justiça negou o pedido de pagamento e manteve o transfer ban ao Curitiba por uma dívida de pouco mais de R$400 mil com o atacante Ezequiel Cerutti. A punição da FIFA, em vigor desde maio, impede que o clube paranaense registre novos atletas. A Justiça indeferiu a tentativa do Coxa de ter a prioridade no pagamento de Cerutti por conta de débitos com outros credores mais antigos. Ex-jogadores do clube contestaram
manifestaram o coxa pela medida passar o atleta à frente da lista. Caso o clube encontre uma maneira de pagar direto na FIFA, o transfer ban cai na hora. Porém, o clube ainda pode ser punido com perda de pontos. Em comunicado enviado aos clubes em 3 de junho, a direção da Conmebol informou que poderá realizar inspeções nos gramados dos estádios que serão utilizados nas fases finais da Copa Libertadores e Sul-Americana. Segundo o blog do Marcel Rizzo no UOL, a entidade avisou que avaliará a mudança do local da partida caso o campo de jogo não se encontre em situação adequada. O documento foi enviado depois que relatórios apresentados mostraram que vários gramados se mostraram muito ruins na fase de grupos das duas competições este ano. Após o sucesso da finalíssima entre os vencedores da Euro e da Copa América, a UEFA e a Conmebol anunciaram uma série de novos eventos intercontinentais relacionados ao futebol feminino, futsal e torneios juvenis entre as duas confederações. O time juvenil do Peñarol do Uruguai, vencedor da Libertadores Sub-20, enfrentará o Benfica, vencedor da Liga Juvenil da UEFA 2022, no dia 21 de agosto. O campeão da Eurocopa de Futsal, Portugal, e a Espanha disputarão um Final Four com a Argentina, campeã da Copa América de Futsal, e o Paraguai, vice-campeão, entre os dias 16 e 18 de setembro de 2022. Além disso, os vencedores da Eurocopa Feminina, que será disputada em julho na Inglaterra, e os vencedores da Copa América Feminina 2022, a ser disputada em julho na Colômbia, jogarão também uma finalíssima, com data e localização do evento a serem anunciadas nos próximos meses. O anúncio de todos os torneios aproxima cada vez mais a possibilidade das entidades anunciarem a tão sonhada volta da Copa Intercontinental, torneio que sempre foi reconhecido como mundial aqui no Brasil e que os campeões da Champions League e da Libertadores da América se enfrentavam em jogo único realizado no Japão. Para mim tá mais do que claro que a Copa Intercontinental está muito próxima de voltar, independentemente do que vai acontecer com o Mundial da FIFA, se ele vai se tornar um super mundial, coisa que eu acho difícil pela vontade dos clubes europeus, que acaba pesando muito em questão de calendário, ou se vai se manter esse formato atual. A tendência é que, independentemente disso, a competição volte, porque ela é lucrativa e ela simboliza um acordo importante, inclusive em termos de decisões políticas contra a FIFA, das duas principais confederações continentais do mundo, que é a UEFA e a Conmebol. É um sinal de, olha, estamos unidos, não venha com essa história de Copa a cada 2 anos que a gente não vai aceitar. A gente não joga, não adianta o que vocês escolherem, a gente vai se manter unidas aqui. É um recado mais do que tudo político, mas eu fico pensando se a Copa Intercontinental volta no modelo atual do Mundial de Clubes. Imagina, por exemplo, sei lá, o Palmeiras, para pegar um time que nunca ganhou um Mundial, pelo menos há quem não considere o Mundial de 51. Ele vai enfrentar, ele ganha a Libertadores, um exercício aqui de imaginação, e vai enfrentar ali o Mundial conhecido, no semifinal, aquela coisa toda, podendo enfrentar o Real Madrid na outra perna na final, mas ao mesmo tempo ele já enfrenta o Real Madrid numa Copa Intercontinental, numa finalíssima. Aí o Palmeiras perde o Mundial e ganha a Intercontinental. O Palmeiras é considerado campeão mundial? Na minha opinião, sim, porque foi exatamente nesse formato que o São Paulo ganhou 2 dos seus mundiais. Foram as Copas Intercontinentais. Ou você vai falar que o São Paulo é uma vez só campeão mundial em 2005? Absolutamente não. Então você pode dar aí 2 chances para que um time brasileiro seja campeão mundial no mesmo ano. Já parou para pensar nisso? Se a Copa Intercontinental voltar e o torneio mundial da FIFA não acabar. E é um cenário hoje que não é impossível de acontecer. Ele não é o mais plausível, é verdade, mas pode acontecer, entendeu? Ou se não, pode acontecer uma coisa ainda mais louca, de, digamos assim, mesmo cenário. Palmeiras vai lá, pega o Real Madrid na Copa Intercontinental e ganha. Pega o Real Madrid no Mundial e ganha. Palmeiras é bicampeão mundial em questão de um intervalo de 1 semana. Imagina isso. Olha que loucura que pode acontecer se essa Copa Intercontinental voltar desse jeito. São cenários que o futuro pode apontar e só o tempo vai dizer, mas eu quero saber a sua opinião. O que você é mais a favor? A volta da Copa Intercontinental ou esse Mundial de Clubes atual? Os dois? Um dos dois? Quero muito saber a sua opinião. Comenta aí, deixa seu like se gostou do vídeo. A gente vai se falando. Um grande abraço e até amanhã.